Hoje nós vamos de melhores partidas de xadrez de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a gente vai dar sequência nas partidas do livro do Bob Fischer, minhas melhores partidas de xadrez. A partida hoje é do Fischer contra o Chokron, Ruben Chokron, tá? Jogador fortíssimo também. Essa partida aconteceu em 1959 no torneio Mar del Plata. E vamos lá, aqui o Fischer está jogando de brancas e o Chokron está jogando de pretas. Então o Fischer aqui, ele abre com... Sim, tem que ser E4. Fischer abre com E4, Chokron responde com E5, cavalo F3 pelo Fischer, cavalo C6 pelo Chokron e bispo B5 pelo Fischer. A gente vai aqui para uma Ruy Lopes. A6 pelo Chokron, atacando aqui esse bispo, questionando se o Fischer vai para variante das trocas ou não. O Fischer recua o bispo para A4, então ele não vai para a variante das trocas. Cavalo F6 pelo Chokron, roque pelo Fischer, bispo E7 pelo Chokron. Ah, gente, tá, eu sei que vocês vão me perguntar, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Por que não tomar esse peão aqui de E4? Olha, se cavalo toma aqui em E4, o Fischer poderia seguir, por exemplo, com torre E1, atacando esse cavalo. Depois de F5 aqui defendendo, o Fischer poderia fazer simplesmente D3. Aí teria que recuar o cavalo para F3. Depois de cavalo toma E5, aqui uma posição ligeiramente melhor para as brancas, tá? Um cavalo avançado, um bispo desenvolvido, uma torre numa coluna aberta aqui, podendo mover o cavalo e dar um cheque descoberto, tá? Então, Chokron não quis cair nessas complicações, então ele foi no seguro, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Depois de roque, ele fez bispo E7. Legal? Torre 1 pelo Fischer, B5 pelo Chokron, atacando o bispo aqui na casa de A4. Fischer recuou o bispo para B3. D6 pelo Chokron, C3 pelo Fischer, roque pelo Chokron, H3 pelo Fischer, cavalo A5 pelo Chokron, manobrando o cavalo e fazendo um ataque no bispo de casas claras do Fischer, que é um bispo fortíssimo na Ruy Lopes. Bispo C2 pelo Fischer, ele recuou, guardou o bispo aqui. C5 pelo Chokron, fazendo uma expansão já na ala da dama. D4 pelo Fischer, já fazendo um ataque aqui no centro, procurando uma ruptura. Dama C7 pelo Chokron. Cavalo de B em D2, desenvolvendo o cavalo. Bispo D7 pelo Chokron, também desenvolvendo outra peça aqui, conectando as torres. Cavalo F1 pelo Fischer, manobrando o cavalo. Torre de F em E8 pelo Chokron. Cavalo E3 pelo Fischer. O legal é que o Fischer ele faz às vezes os lances curiosos, né? Ele fez o cavalo aqui em F3. Muitas vezes o pessoal faz o cavalo aqui ou em H2 ou aqui em G3, né? Mas enfim. G6 pelo Chokron. D toma E5 pelo Fischer. D toma E5 pelo Chokron. Cavalo H2 pelo Fischer, manobrando o cavalo. Torre de A em D8, já trazendo aqui a torre nessa coluna D aqui, já causando uma possível ameaça à dama do Fischer. Dama F3, o Fischer não é bobo, tirou a dama dessa coluna. Bispo E6 pelo Chokron, já aproveitando, deixando essa coluna aqui aberta sobre o domínio da torre dele. Cavalo de H em G4 pelo Fischer. Cavalo toma G4 pelo Chokron. H toma G4, Dama C6 pelo Chokron, G5 pelo Fischer, avançando esse peão, Cavalo C4 pelo Chokron. Pô, Felipe, não dá para ter tomado esse peão aqui? Olha, deixa eu voltar aqui. Até dava pro Chokron ter tomado esse peão, tá, gente? Inclusive, eu acho que até seria o melhor lance aqui da posição, mas, enfim, não foi lance jogado. Mas não tem problema nenhum, tá? Dá pra ter capturado tranquilo esse peão aqui. Ele jogou o cavalo C4, certo? Cavalo G4 pelo Fischer, ele não quis trocar as peças aqui.
né? Ele não quis trocar o cavalo pelo outro. Bispo toma G4 pelo chocron. Então o chocron captura esse cavalo. Dama toma G4, Fischer recaptura. Cavalo B6 pelo chocron, ele recua o cavalo. G3 pelo Fischer. C4 pelo chocron. Rei G2. Interessante isso aqui, né? O Fischer tira aqui o rei da fileira do fundo, né? Talvez aqui para poder conectar as torres e ter a coluna, perdão, a fileira do fundo aqui livre para poder andar com as torres, né? Cavalo D7 pelo chocron. Torre H1 pelo Fischer, já aproveitando e colocando a torre nessa coluna H que está aberta, semi-aberta, né? Cavalo F8 pelo chocron. B4 pelo Fischer, já procurando uma expansão aqui na ala da dama também. Dama E6 pelo chocron, oferecendo aqui a troca das damas. Dama E2 pelo Fischer, o Fischer não quis trocar as damas. A5 pelo chocron. B toma 5. Dama A6 pelo chocron. Bispo E3 pelo Fischer. Dama toma 3. O peão estava aqui livre. Chocron aproveitou e capturou. A4 pelo Fischer. Torre A8 pelo chocron. A toma B5. Dama toma B5. Torre de H em B1. Então Fischer já lança aqui um ataque sobre a dama. Dama C6 pelo chocron. A dama está atacada, a dama sai daí. Torre B6 pelo Fischer. O Fischer insiste em atacar a dama. Lembrando que a torre está protegida aqui pelo bispo, tá? Dama C7 pelo chocron. Torre de B em A6. Torre toma 6 pelo chocron. Torre toma 6 pelo Fischer. Torre C8 pelo chocron. Dama G4 pelo Fischer. Cavalo E6 pelo chocron. Bispo A4 pelo Fischer. Torre B8 pelo chocron, colocando a torre aqui numa coluna aberta. Torre C6 pelo Fischer. A dama está atacada, ela sai daí, então o chocron faz o lance dama D8. Aqui o Fischer faz um lance e, por incrível que pareça, eu acho que todo mundo ficou chocado, né? É um lance que no primeiro momento não dá para entender, mas dá para ver a genialidade do Fischer, né, por trás disso. Inclusive, se você quiser, pode dar pause, dá uma olhada, vê se você consegue encontrar o lance. Encontrou? Vamos lá. O lance do Fischer é torre toma E6. Mas como assim, Felipe? O que está acontecendo aqui? O Fischer está entregando a torre por um cavalo. Olha, gente, no primeiro momento parece que é isso, mas não é. Não é. Por quê? Aqui, se o peão toma, certo? A gente fizer aqui F toma E6. Aqui o Fischer tem a continuação com dama toma E6, cheque. Depois de rei G7, dama toma E5, cheque. Depois de rei F7, bispo D4, pelo Fischer. Depois de torre A8, por exemplo, atacando o bispo aqui do Fischer em A4, né, que seria o melhor lance da posição. O Fischer seguiria com dama G7, cheque. Depois de rei E6, olha onde está vindo parar esse rei, hein? O Fischer seguiria com bispo C6. Depois de torre em A5, para tentar cortar esses bispos aqui, nenhum dos dois conseguir dar cheque no rei. Afinal de contas, se o Fischer entra aqui com um bispo em D5, protegido pelo peão, né? Enfim. Aqui, dama toma H7, rei D6 pelo chocron, já tirando aqui o rei da fogueira. O Fischer seguiria com dama toma G6, cheque. Depois de rei C7, olha onde está vindo parar esse rei. O Fischer seguiria com bispo D5. Depois de torre B5, por exemplo, o Fischer poderia seguir com, Fischer poderia seguir com dama C6, cheque. E aqui não tem jeito, tá? Vai ter que tirar o rei. Vai ter que tirar o rei aqui. E na sequência vai cair a torre com cheque. Tá? Então não tem jeito. Teria uma outra continuação, por exemplo,
Deixa eu voltar aqui na posição. Aqui depois de bispo D5, você pode estar se perguntando, poxa, por que não toma o bispo? Olha, se o Chocron aqui toma o bispo para evitar aqui ataques mais fortes, né? Já que vai perder a torre de qualquer jeito na continuação, aqui daria para seguir com bispo B6 cheque, depois de rei C8, dama C6 cheque, depois de rei B8, bispo toma D8. E aqui, bom, enfim, depois de torre toma D8, dama B6 cheque, enfim, rei C8, dama E6 cheque, torre D7 cobrindo, G6 e uma posição insustentável aqui, tá? Aqui, apesar de ser uma dama contra uma torre e um bispo, o Fischer estaria com um peão passado aqui na coluna G, tá bom? Vitória para o Fischer, tá? Posição ganha. Então, por isso o Chocron não tomou a torre com o peão. Agora, vamos voltar lá na posição de novo. Bom, voltamos na posição, a gente já viu o que aconteceria se tomasse de peão, certo? Por isso o Chocron fez o lance dama C8, tá bom? Cravando essa torre aqui, tá? A torre não pode sair, se a torre sair, a dama vai ser capturada pela dama do Chocron. E aí o Fischer vem com outro lance igualmente devastador, né? Se a gente pode dizer assim, que é o simples e efetivo lance bispo D7. E para quem está se perguntando, poxa, não entendi, o que está fazendo? O Fischer entregou o bispo aqui. Olha, gente, não entregou. Por quê? Aqui, se o Chocron toma o bispo, fizer aqui dama toma em D7, o Fischer tá com a partida ganha também, porque ele seguiria com torre toma G6 cheque, e depois de H toma G6, ele faria dama toma D7, novamente uma posição ganha para o Fischer. Então, olha a genialidade do Fischer, o lance, o cálculo que ele fez para chegar nessa posição e entender que ali o lance da torre tomando, capturando aquele cavalo, ele ganharia uma peça e se o oponente recapturasse, ele perderia. Bom, voltamos aqui na posição com o lance bispo D7 pelo Fischer. O Chocron calculou, né? Deve ter calculado essa variante, percebeu que não dava para capturar esse bispo e nessa posição ele joga a toalha. Isso mesmo, ele abandona. Vamos dar uma olhada no gráfico? Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico da partida, tá? A gente viu aqui no comecinho, abertura, lance de abertura. Fischer se manteve um pouquinho melhor no começo, né? Não muita coisa. Depois caiu um pouquinho, ficou equilibrado. Aí foi aquele zigue-zague ali, algumas imprecisões, né? Mas aqui a partida se manteve bem equilibrada durante um bom tempo, né? Até esse salto aqui, que a gente vê que tem um erro aqui que o Chocron cometeu, que foi o deslize fatal, né? Que, como aparece aqui no gráfico, né? O Chocron cometeu apenas um erro e contra o Fischer um erro é o suficiente, né? Ele não perdoa. Vamos dar uma olhada agora na partida para entender que lance foi esse que fez o Chocron perder a partida. Bom, pessoal, voltamos aqui para a posição. E por incrível que pareça, o lance do Chocron que fez a partida aí por água abaixo, né? O único deslize e o suficiente para o Fischer castigar ele, foi o lance dama D8, tá bom? Por que dama D8? Porque dama D8 permite aquela sequência que a gente viu do Fischer capturando com a torre e o cavalo em E6. E se caso o Chocron tentasse defender, como a gente viu aqui, com a dama em C8, por exemplo, Fischer cobriria com o bispo em D7, impossibilitando o Chocron de capturar o bispo, porque o Fischer faria o lance torre toma G6 com o cheque, capturando a torre do Chocron na sequência, certo? A gente viu isso anteriormente. Então, o lance aqui que defenderia essa posição e faria o Chocron ficar numa posição equilibrada, por incrível que pareça, vamos voltar aqui, seria o lance dama D7. E aqui não funcionaria essa tática do Fischer. Por quê? Se o Fischer faz aqui torre toma E6,
O Chocron poderia seguir com dama toma E6, depois de dama D1, né? O Fischer não iria querer trocar as damas, não seria o melhor lance da posição. O Chocron poderia seguir com rei G7, colocando o rei numa casa mais protegida aqui. Depois de dama D5, aí sim, oferecendo a troca das damas, né, com algum benefício, que seria recapturar com um peão central, ter dois peões aqui, né, conectados. Poderia seguir com dama toma D5, rei toma D5, F5 pelo Chocron, G toma F6 cheque e rei toma F6. Aqui a gente teria uma posição melhor para o Chocron, tá? Porque aqui ele tem uma torre e um bispo contra 2 bispos, né? Então ele teria uma qualidade a mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana. Desejo a todos vocês bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!